Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais uma aula. Nesta aula, iremos abordar a identificação e a avaliação dos riscos, ou seja, o empregador legalmente é obrigado a realizar análise de riscos em todas as atividades realizadas na empresa, ou seja, independente da atividade econômica ou do segmento da empresa que nós estivermos atuando, será necessário um mapeamento dos perigos e riscos envolvidos em cada processo produtivo, em cada atividade. É através desse mapeamento que conseguiremos propor melhorias e conseguiremos criar os programas. Cito os dois principais, sendo o PGR e o PCMSO. Esses dois programas têm a tendência de se combinarem. Por quê? Vamos pegar o exemplo ruído. Quando fizemos as análises quantitativas de ruído, de acordo com a intensidade do agente e as medições, vamos precisar lá no PCMSO requisitar os exames as avaliações de audiometria. Quando no PGR, por exemplo, estiver as medições de agentes químicos, no PCMSO vai aparecer a necessidade de exames clínicos e laboratoriais. Ou seja, para cada agente ou cada perigo e risco identificado em nosso programa de gerenciamento de riscos, haverá, em alguns casos, a necessidade de fazer o monitoramento da saúde do colaborador. Outro item: fornecimento de equipamentos de proteção individual. Cabe ao empregador, então, fornecer gratuitamente os EPIs necessários para proteger os trabalhadores dos riscos identificados. Uma vez tendo identificado e avaliados os riscos, vamos ter condição de fornecer os equipamentos de proteção individual para gerar a devida proteção de acordo com aquele agente de exposição, e cabe à empresa, então, esse fornecimento. Além do fornecimento, é claro, a necessidade de treinamento e capacitação, não somente dos EPIs, mas todo treinamento e capacitação que ajude o colaborador no reconhecimento e no envolvimento de suas atividades de forma segura. Então, cada norma regulamentadora contribui neste item para sua devida capacitação e cabe ao empregador, então, assegurar que todos os operadores, todos os trabalhadores estejam devidamente treinados. Outro item é a prevenção de acidentes. O empregador deve adotar medidas necessárias para prevenir acidentes. Podemos trabalhar em três frentes. A primeira delas é a forma reativa, ou seja, trabalhar quando o acidente acontece. A segunda delas é a preventiva, buscar se antecipar aos riscos, que é o que aqui é proposto, então, quando falamos prevenção de acidentes. E a forma proativa, desenvolver, dentro da cultura e da maturidade de segurança, iniciativas que tornam o grupo de pessoas preocupados com os riscos, com os perigos expostos
e de forma proativa, como a palavra diz, propor ideias e melhorias em prol de um ambiente mais seguro e saudável. E por fim, a conformidade com normas regulamentadoras. Então sabemos que as normas regulamentadoras existem para nos ajudar a ter esse entendimento dos perigos e riscos específicos dentro de cada classe ou cada característica de atividade. E cabe ao empregador, então, buscar cumprir todas as exigências normativas daquelas normas aplicáveis ao seu empreendimento. Agora vamos para as responsabilidades do empregado. Começamos por seguir as instruções de segurança. Então, se a empresa, como empregador, vem construindo, vem elaborando procedimentos de trabalho, instruções de trabalho, cabe ao trabalhador agora buscar seguir essas instruções o mais rigoroso possível e também contribuir para a construção dessas instruções ou até mesmo de sugestões de melhoria quando há necessidade. Participação em treinamentos. Se temos o empregador fornecendo e buscando, se preocupando em capacitar os seus trabalhadores, cabe aqui os empregados a participar dos treinamentos oferecidos e estar sempre atento às recomendações que lhe forem passadas para conseguir desempenhar suas atividades da forma mais segura possível. Outro item é a comunicação dos riscos. Cabe ao empregador, sempre que identificar um risco, buscar reportar isso, seja em forma de comportamento, seja em forma de condição insegura, seja quando observar um desvio comportamental, seja quando ocorrer uma lesão. Então, mesmo ocorrendo uma lesão, ou seja, um acidente de trabalho, cabe ao empregado comunicar o ocorrido para que então áreas de apoio, por exemplo, segurança do trabalho, haja em cima da situação ocorrida. Agora vamos falar um pouco sobre fundamentação legal e normativa. A legislação e as normas de segurança são fundamentais para garantir a proteção dos trabalhadores em diversas atividades econômicas. A consolidação de leis e as normas regulamentadoras formam uma base legal para a segurança e saúde no trabalho. Então, sabemos que com o passar do tempo, as leis trabalhistas precisaram ser criadas, as normas regulamentadoras vieram para garantir o atendimento aos requisitos mínimos que as empresas devem cumprir para estabelecer um ambiente saudável e seguro para se trabalhar. E quando falamos em análise de riscos, sabemos que existem normas regulamentadoras específicas àqueles riscos que cada empresa vai ter de acordo com a sua característica. Então vamos relembrar algumas delas ou vamos estar aqui conhecendo cada uma delas. Acredito que vocês já se aprofundaram em algumas dentro da disciplina de segurança 1, 2, 3, mas vamos fazer aqui a leitura do material, relembrando agora as aplicáveis específica ao tema análise de risco. Começamos pela principal delas, que é a NR1, que fala das disposições gerais. Então, ela é a norma que vai estabelecer as diretrizes gerais sobre segurança e saúde no trabalho e vai focar nesta obrigatoriedade da realização de análise de risco nas empresas. Já a NR9, que tem por finalidade a identificação e o controle dos riscos ambientais no local de trabalho através dos agentes físicos, químicos e biológicos, então por meio das
avaliações periódicas e pela implementação de medidas preventivas. Agora vamos falar de uma norma bem específica, que é a norma que trata sobre segurança em instalações e serviços em eletricidades, a NR10. Então esta norma ela define requisitos de segurança para atividades com eletricidade e é uma norma que, devido à sua criticidade, ela requisita a avaliação e controle desses riscos. Já a NR12, específico a máquinas e equipamentos, também, entre os seus itens da norma, estabelece medidas de prevenção para garantir a segurança no uso dessas máquinas e equipamentos, exigindo análise de riscos para que se evite lesões como amputações, choques, esmagamentos, queimaduras, entre outros. Já a NR33 focará na análise de risco para a entrada de espaços confinados. O objetivo dela é buscar então identificar a probabilidade e a severidade em perigos como gases tóxicos ou falta de oxigênio ou até mesmo riscos de explosão. Já a NR35 trabalha em altura, também é outra norma que vai exigir que toda e qualquer atividade executada em altura seja feita de forma preliminar a sua análise de riscos, com o objetivo então de controlar os perigos associados à queda. Outras duas normas específicas que nós temos aí são para setores mais específicos. Então, por exemplo, NR12, máquinas e equipamentos, pode ter em diversos segmentos industriais. Em espaço confinado, que é a NR33, pode ter em diversos empreendimentos de segmentos diferentes. NR35 da mesma forma. Porém, NR18 já estamos falando de um ambiente de trabalho específico, que é a construção civil. E esta norma focará então na segurança dos trabalhadores na construção civil, também exigindo a identificação e os controles de risco relacionados às atividades como escavações, demolições, o uso de andaimes, as movimentações de carga. E, por fim, a NR20 trata dos riscos específicos a inflamáveis e combustíveis, que vai abranger então todo o armazenamento, manuseio e transporte. E essa norma também tem a sua devida exigência da realização de análise de riscos para identificar possíveis riscos de incêndio, explosão, além de estabelecer essas medidas de prevenção e proteção. Agora falaremos um pouco sobre as normativas internacionais. Então, focamos nas normas de âmbito nacional e agora falaremos das de âmbito internacional. Desde 1999, a OHSAS 18001 foi o primeiro padrão de norma internacional que tratava do assunto saúde e segurança do trabalho. Ela teve uma revisão, com o passar do tempo ela teve uma transição, que foi a ISO 45001, mas na sua essência, seu objetivo principal foi sempre estabelecer um sistema de gestão de saúde e segurança baseado no planejamento e na identificação e na avaliação e controle dos riscos. A 45001 ela vem com o objetivo de uma padronização internacional e um alinhamento com as demais normas ISO, e ela traz no seu modelo estrutural o ciclo do PDCA, que vem P de Plan, Do, P de Plan, D de Do, C de Check e A de Act. Ou seja, eu vou planejar a minha atividade, eu vou do fazer minha atividade, eu vou checar minha atividade e eu vou agir ou vou retroalimentar meu ciclo se precisar, havendo aí na análise de eficácia
uma verificação como não eficaz. Eu retroalimento meu ciclo. Falando de análise de riscos, ou seja, no planejamento nós vamos fazer todo o mapeamento da situação atual. No do, nós vamos executar as melhorias, os programas necessários para diminuir o grau de risco. No checar, nós vamos então avaliar a eficácia daqueles nossos programas, das nossas iniciativas. E aí, no action, nós vamos agir novamente se caso houve gaps, ou nós vamos considerar esse item como a padronização e a expansão, ou seja, padronizar através da criação dos procedimentos, dos treinamentos necessários para que todos os colaboradores conheçam então as iniciativas implementadas para os controles dos riscos. Nesse slide de Saiba Mais, eu só trago uma informação adicional que, com o passar do tempo, então a ISO ela buscou essa estruturação das suas normas e ela segue um padrão de cláusulas. A cláusula 1, a cláusula 3 são itens introdutórios, então são basicamente os mesmos temas, independente da norma que nós estivermos falando. E do item 4 ao item 10, aí os temas que vão sendo tratados dentro dessas cláusulas vão sendo focados e específicos de acordo ao tema que a gente está tratando. Por exemplo, se nós estivermos tratando de qualidade, então no item 4, por exemplo, vai focar nos requisitos de clientes e partes interessadas para garantir a qualidade do produto e o atendimento então aos requisitos desse cliente. Já meio ambiente, nesse item, quando fala em contexto, vai ser o foco nos aspectos e impactos ambientais. Já ISO 45001, segurança e saúde, já vai ser um contexto no sentido de foco em perigos e riscos de segurança e saúde. Então, cada norma ela possui seu conjunto de cláusulas padronizadas, mas seus temas específicos dentro dessas cláusulas. E aí, por fim, vamos sempre ter normas complementares, seja a BNT, NBR. E aqui o foco não é se aprofundar em cada uma delas, mas sim saber da existência delas. Por que o objetivo aqui não é se aprofundar em cada uma delas? Porque aí a gente precisaria de uma carga horária bem extensa. E com o passar do tempo, dependendo da área que vocês vão atuar, vocês vão precisar buscar a qualificação necessária e o aprofundamento necessário de acordo com a área de atuação de vocês. Então, aqui eu trago as principais, começando pela segurança de máquinas num contexto geral. Então, a NBR 12100 ela traz toda a fundamentação de segurança em máquinas. O objetivo dela é estabelecer metodologias de avaliação de risco desde a construção do equipamento e todo o ciclo de vida desse equipamento. Então, independente do segmento que vocês vão atuar, acredito que essa norma ela vai se aplicar a todos vocês. As complementares à segurança de máquinas é a apreciação de risco, a ISO 14121. Da mesma forma, as metodologias que envolvem as estimativas de risco e medidas de controle vão estar nas versões 2016 e 2017 na parte 1 e parte 2. E temos também a ISO 13849, que já vai tratar específico das metodologias para avaliação desses riscos. Então, na aula 5, a gente vai conhecer algumas dessas metodologias e vai exercitar algumas delas. Então, conforme vocês veem aqui, cada item normativo, de acordo com uma classificação, um segmento
de negócio que vai ser trabalhado, vocês vão exercer a sua profissão, vai ter normas complementares que vocês vão precisar acabar se qualificando. Então, segurança em máquinas. Outro item é a gestão de riscos a nível corporativo. Então, a ISO 31000, na sua versão 2018, ela trata de uma questão mais gerencial de riscos, pode ser o risco por negócio, aí pode ser contextos estratégicos a níveis de atendimento ou não de determinados projetos. Então aqui ela já é um item mais abrangente, não fala somente de segurança do trabalho. E vocês podem ver que de acordo com o segmento, então, vai surgindo as ABNTs e NBRs específicos. Segurança de alimentos, trouxe a principal, itens sobre desastres e riscos naturais. Se formos nos aprofundar na questão psicossocial e ergonomia, temos um conjunto de normativas também. Então, vou deixar o material aqui para leitura. Agora vamos conhecer e nos aprofundar na classificação dos riscos na segurança do trabalho. Vamos começar entendendo o que são os graus de risco. Os graus de risco nada mais é do que níveis de perigos associados às atividades e às condições de trabalho de uma empresa. Essa classificação, então, servirá para que vocês, futuros técnicos de segurança, consigam implementar as medidas eficazes de segurança e de gestão de risco. Então, vamos entender melhor o que são esses graus de risco. Então, temos a nossa Classificação Nacional de Atividades Econômicas, que é o CNAE, que vai definir o grau de risco de cada atividade econômica. Então, de acordo com o tipo e a característica da atividade de uma determinada empresa, ela vai ter mais ou menos riscos ocupacionais associados a essa atividade. E aí, de acordo com esse grau, o CNAE ele vai variar. Então, esse CNAE nada mais é do que códigos que correspondem então ao tipo específico de atividade econômica. Vamos citar o exemplo de uma construção civil. Se nós consultarmos a classificação e o grau de risco de uma atividade de construção civil, ela vai ser maior, por exemplo, que de um comércio varejista que tem menos riscos envolvidos na atividade. E quais são então essas classificações de risco que nós podemos consultar? São 4. São grau de risco 1, quando é baixo, grau de risco 2, quando é moderado, grau de risco 3, quando é significativo, e grau de risco 4, quando é alto. E aí, aonde está definido e determinado esses graus de risco no âmbito normativo? Na NR4. Então, de acordo com a intensidade do risco, a empresa então vai ser obrigada a precisar adotar mais ou menos programas ou programas mais intensos para controlar todos esses riscos. E aí, cada empresa, de acordo com a sua classificação, de acordo com a sua atividade econômica, de acordo com o seu grau de risco, vai ter mais ou menos impactos desde a contribuição previdenciária, desde a obrigatoriedade e a exigência legal de um cumprimento mais rígido das normas, dos programas e de todo as atividades que envolvem a garantia desse ambiente mais saudável e seguro. Então, aqui eu trago para vocês a categoria, a denominação, melhor dizendo, da classificação de risco nas 4 categorias. Então, começando pelo grau de risco baixo, que é o de nível 1, vão ser atividades que vão apresentar, então, um mínimo risco à segurança e à saúde dos trabalhadores,
Como exemplos, são geralmente atividades administrativas em escritórios, onde basicamente os riscos que são encontrados nas atividades estão relacionados à ergonomia ou estresse mental. E aí, conforme o grau de risco vai aumentando, a gente vai verificando que medidas de controles já precisam ser adotados. Então, quando falamos já de risco, de grau de risco 2, já estamos falando de adoção de medidas simples que precisam ser adotadas, como por exemplo o fornecimento de proteção individual. Já de nível 3 e nível 4 já requerem medidas de controle mais rigorosas. Então, geralmente, vamos estar falando especificamente de atividades do âmbito industrial, por exemplo. E aí, se vocês quiserem consultar as atividades e conhecer um pouco mais as classificações de risco, vocês podem consultar então isto no anexo 1 da NR4, e aí, através dessa consulta, vocês vão conseguir ver todos os códigos e pesquisar então pelo KNAI da empresa. Vamos falar agora de riscos ocupacionais. Então vamos começar entendendo o que são riscos ocupacionais. Riscos ocupacionais são situações ou condições do ambiente de trabalho que podem causar danos à saúde ou à integridade física do operador. Os riscos ocupacionais, eles têm uma divisão para melhor enquadramento para fins de saúde ocupacional, e o enquadramento mais popular conhecido é a da legislação trabalhista, especificamente na NR1, que cita cinco tipos de riscos ocupacionais, sendo o risco físico, o risco químico, o risco biológico, o risco ergonômico e o risco de acidente ou mecânico. E aí, como boa prática existe uma classificação desses riscos ocupacionais por cores. Então, estão associados aos riscos físicos a cor verde, ao risco químico a cor vermelha, ao risco biológico a cor marrom, ao risco ergonômico a cor amarelo e ao risco de acidentes a cor azul. Agora vamos entender qual é os tipos de riscos que podem estar presentes de acordo com essas classificações. Começamos pelos riscos físicos. Então, os riscos físicos, eles incluem ruído, radiação, vibração e temperatura extrema. Por exemplo, trabalhadores em indústrias pesadas podem estar expostos a altos níveis de ruído, enquanto aqueles que trabalham em ambientes externos podem enfrentar temperaturas extremas. Então, aqui temos dois exemplos de exposição a riscos físicos. E o que são os riscos químicos? Os riscos químicos envolvem a exposição a substâncias químicas perigosas, como por exemplo vapores e poeiras. Podemos citar funcionários em laboratórios e fábricas de produtos químicos e setores de limpeza que vão manipular as substâncias que podem causar então reações adversas à saúde, como irritações respiratórias e dermatites. Já os riscos biológicos, eles incluem a exposição a bactérias, vírus, fungos e parasitas. Então, geralmente, profissionais de saúde, como médicos e enfermeiros, estão expostos a esse tipo de risco e estão aí mais propensos a alguma contaminação
por esses tipos de agentes. Já os riscos ergonômicos são os riscos associados às posturas inadequadas, os movimentos repetitivos e o levantamento de peso. Então, geralmente, trabalhadores que têm como característica as atividades desempenhadas em escritórios sofrem ou têm a tendência de sofrer lesões por esforço repetitivo e problemas musculoesqueléticos, falando já no âmbito mais fabril, como por exemplo o levantamento de cargas pesadas ou a postura inadequada. Já os riscos de acidentes, então, aí já envolve aqueles perigos, os perigos que envolvem máquinas e equipamentos sem proteção adequada, superfícies escorregadias. Então, geralmente vai ser os riscos que podem causar algum tipo de lesão grave, como por exemplo cortes, quedas, amputações, vão estar dentro da classificação de riscos acidentais.